Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Aleluias. A palavra de Deus diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, por essa palavra que é poderosa, porque é a Tua boca, Senhor, que vai ser falada aqui. Essa palavra é a Tua boca, é o verbo vivo, é o pão descido do céu, o nosso maná espiritual é Jesus. E que essa palavra nessa noite venha fortalecer o nosso espírito, venha fortalecer a Tua igreja aqui na terra, Senhor, para que ela seja uma igreja edificada sobre a rocha, uma igreja edificada sobre a palavra. Nós andamos sobre a palavra. Em Efésios 6 diz que nós temos que calçar o evangelho, o calçado do evangelho da paz. E nós andamos em cima desse evangelho, em cima da Tua palavra, Senhor. Não vivemos de filosofias, não vivemos de teologias de homens, mas vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nesse altar nós pedimos, Pai, pela Sua misericórdia e graça, fala conosco, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, querido. Nessa noite eu quero falar sobre pressão. Quem aqui deseja poder de Deus? Amém? Todo mundo deseja. Mas poder de Deus, manifestação de Deus, milagre de Deus, ele não vem sem poder de Deus não vem sem pressão, querido. Se a gente quer poder, a gente vai esperar por pressão, porque Deus só libera poder relativo à pressão que nós estamos passando. Quanto maior a pressão, maior o poder. Diz assim comigo: quanto maior a pressão, maior o poder de Deus. O que a pressão gera? A pressão, ela gera poder. A pressão gera energia. Você bota uma chaleira com água para ferver. Sabe o que é chaleira, né? Não sei se hoje existe mais. Antigamente eu sei que tinha aquela chaleira que é como é que eu posso falar? É um canecãozinho assim com um biquinho para fora, não tem? Vocês lembram disso ou não? Acho que antigamente as mamães faziam café com aquilo lá. Hoje eu não sei se existe mais. Quando você bota água para ferver na chaleira, o que acontece com a água que está fervendo ali dentro, com aquele vapor? O que acontece? Sai pelo bico. Está fervendo, vai saindo pelo bico. Eu pergunto para você, há pressão ali dentro? Não há. Porque está saindo tudo. Não tem pressão. Você conhece máquina a vapor, né? Até coloquei a foto de um trem aí. Esses trens antigos eram feitos, eles eram movidos a vapor. O que acontecia? Eu acho que até tem uma foto aí, só para você entender, querido, para a gente continuar a pregação. Embora aqui é um outro tipo de máquina, mas vamos dizer que isso aqui fosse um trem. Aqui está a luta, aqui está a dificuldade, aqui está uma circunstância difícil. E ele cria na nossa vida uma pressão, porque essa água vai aquecendo, e o vapor, olha lá, ele vai sendo canalizado. E gera o que é isso aqui? Poder, energia, para mover o pistão para que a máquina ande. E o vapor que não é canalizado, ele não tem poder, ele vai embora. Não acontece nada. E nós temos que ser espertos, viu, querido? Nós temos que pedir sabedoria para Deus e aproveitar toda e qualquer oportunidade. E oportunidade nunca é só coisa boa. Oportunidade
sempre pode acontecer em coisas ruins. Em momentos difíceis, há uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos conhecer o seu poder, a sua glória, para que possamos experimentar milagres. Tem gente que fala assim, eu vou para a igreja quando eu estiver bom. Eu vou para a igreja quando eu tiver consertado a minha vida. Não, querida, é na pressão que Deus quer você. É na pressão. Você não está no céu, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais luta, onde não haverá mais dificuldade, para você dizer, quando eu estiver bom, vou na igreja, quando eu estiver bom. Não, é na pressão. Porque na pressão, Deus vai mostrar para você quem Ele é. Amém? Sem pressão, o trem não sai do lugar. Porque muito crente não sai do lugar. Porque não querem pressão. E não sabe aproveitar a oportunidade da pressão para andar, para crescer, para chegar mais perto de Deus. Sabia que até a pressão nos coloca mais perto de Deus? Sim ou não? A pressão nos coloca mais perto de Deus. Pode ver o rei Salomão. Davi, o pai de Salomão, só aqui, querido, fugindo de Saul. Depois, quando ele entrou para o reino, é só guerra, é só luta. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que experimentava milagres o tempo todo. Aí veio Salomão e o reino dele foi um reino sem guerra, sem nada. O que aconteceu com Salomão? Se perdeu na idolatria. No final da vida ele se arrepende. Lá está em Eclesiastes que ele vai falar que tudo aquilo foi vaidade. Mas porque não teve pressão. Não vamos reclamar da pressão, mas vamos aproveitar a pressão para que o poder de Deus seja liberado em nós. Amém? A falta de pressão é o meio que vai levar você de nada para lugar nenhum. Não tem pressão, você não sai do lugar. Não tem pressão, a gente não anda para lugar nenhum. Não tem pressão, Deus não nos coloca no mais. Não tem pressão, nós somos filhos sem experiências. Eu vou falar de um Deus que eu não conheço. E tem muita gente assim, viu, dentro da igreja. Ele vai falar de um Jesus que nem ele conhece, porque não quer pressão. Não quer luta. Não que a gente vai pedir luta, querido, e não que a gente vai pedir pressão. Mas Deus sabe o quanto a gente aguenta, Ele vai nos experimentando na vida. Uma coisa eu posso dizer, se você quer andar com Jesus mesmo de verdade, você pode esperar a pressão. Ele disse para os discípulos e disse para nós. Vinde a mim, vinde ser meu discípulo, me acompanhe. Mas olha, a vida não é fácil. Tereis aflições, sereis perseguidos. A gente tem aflição de tudo quanto é lugar, a gente tem pressão de tudo que é lugar. Nós temos pressões físicas e pressões espirituais. O inimigo detesta as nossas vidas. E amém por isso, amém? O duro se ele amasse a gente. Glória a Deus que ele nos detesta. E nós também o detestamos. Amém? A única pessoa que você pode ter ira e raiva e detestar é o diabo. Viu? Isso não é pecado, não. Pode ter ira. Não vai confessar depois para o Senhor. Perdão, Senhor, que eu não estou amando o diabo. O diabo é para você detestar mesmo. Amém? Glória a Deus. Porque, querido, que os apóstolos e a igreja primitiva, eles eram ricos em poder. Por que a gente vê tantos milagres e tantos livramentos e tantos prodígios? Porque eles viviam sob pressão, o tempo todo. Claro que Deus sabe dar o alívio. Deus não é aquele Deus que nos coloca na pressão o tempo todo. Tem o tempo, querido, do monte e tem o tempo do vale. No monte a gente descansa. O Senhor fala aí, pega um fôlego aí, filho. Vamos lá, dá um fôlego. Aí ele fala, agora desce para o vale, vamos guerrear, vamos derrubar a mão gigante. Aí você vai lá, luta, pressão, Deus libera poder. Aí ele leva você para o monte de novo. E assim vai, a vida toda. E essa igreja era o tempo todo sob pressão. O tempo todo perseguido. O Império Romano perseguia. Mas no meio dessa pressão, Deus liberava poder, querido. Isso é forte. Deus liberava poder. Olha, foram perseguidos, querido, já foi uma glória. Eles estavam lá no cenáculo, o Espírito Santo veio, aquela glória, aquele enchimento. Pedro sai lá, já prega, 3.000 almas se convertem. Que glória! Mas não é só glória. Daqui a pouco vem perseguição. Pedro é preso. João é preso. Porque curaram lá o coxo na porta do templo.
Já começou a perseguição, já começou a pressão. E o povo estava orando, daqui a pouco, querido, eles reuniram para orar de novo, tremeu o lugar. Olha lá Deus liberando poder. Tremeu o lugar de novo onde eles estavam. Deus está falando, eu estou liberando poder, vocês estão sob pressão, mas o meu poder é maior do que a pressão. O meu poder é maior do que a pressão. Não existe pressão que é acima da glória e do poder de Deus. É esse Deus que nós servimos. Glória a Deus. E hoje tem essa teologia da chaleira na igreja. O pastor tem medo de falar da realidade e não prepara as pessoas, criando um mundo de fantasia, uma Disneylândia no púlpito, dizendo, não é bem assim, vamos entrar na terra, vamos possuir, emana leite e mel, é só isso, querido. Teologia da chaleira. Ninguém prepara os crentes dizendo, querido, você vai passar por luta, porque Jesus falou isso, no mundo tereis aflições. E por que os pastores falam que não tem? Será que eles vivem num mundo diferente do nosso? Será que é outro planeta que eles estão? Não, nós estamos todos no mesmo lugar. O pastor passa aflição, você passa aflição, e nós precisamos pregar a teologia da caldeira, da pressão, dizendo, irmão, você pode não estar passando pressão agora, mas se prepara que uma hora ou outra ela vem. Mas se prepara também para receber o poder de Deus no meio da pressão, no meio da caldeira. A igreja brasileira, ela passa por um momento dessa teologia da prosperidade. E não que Deus não prospera ninguém, não que Deus não dá, querido. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do desequilíbrio. Uns pregam só vitória, só bênção, não tem luta, só a Disneylândia, só mar de rosa. Outros também só pregam. Não, nós temos que ser equilibrados. Deus prospera. Mas só se prega prosperidade. Todo culto tem palavra de prosperidade. Como que o povo vai ficar preparado? E a hora que vier a luta, porque tem muitos desviados aí na rua? Porque se desiludiram com a igreja. Por causa desse evangelho fraco, esse evangelho papinha. O Brasil está vivendo, infelizmente, esse momento, mas eu creio que Deus está acordando os líderes, querido. As pessoas estão cansando desse negócio. As pessoas estão cansando desse negócio e as pessoas estão querendo, elas dizem assim, nossa, eu vou na igreja, mas eu ainda estou vazio por dentro. Eu vou na igreja, mas eu queria um pão espiritual. Não estão achando pão dentro da igreja. As ovelhas estão sendo tratadas como bodes, porque bode come qualquer coisa, bode come capim seco, bode, se você estiver perto dele, até a sua roupa ele come. Mas ovelhas só comem capim verde. E isso está faltando dentro da igreja, querido. Então as pessoas, até para vir para o culto, quem já está acostumado com um culto de adoração, um culto de palavra, no começo é até difícil, viu, querido? Eu digo para você, eu sei que demora para adaptar, mas depois também você não fica sem. Você sabe que na África, essa semana eu vi isso na aula de teologia que a gente estava fazendo lá, o pastor estava falando, porque ele conhece os missionários que vão para lá, ele diz assim, na África, os lugares que tem missionários lá, tem lugares que as pessoas comem um leite de milho que eles fazem lá, eles tomam e às vezes passam o dia inteiro só com aquilo, morrendo de fome. E aí vai para o culto, e eles entram no culto, você sabe quantas horas dura o culto lá? Vamos chutar? 4 horas. E você sabe o que acontece quando acaba o culto? Sabe o que eles falam para o missionário? Mas já acabou, estava tão gostoso. Porque onde tem pressão, as pessoas se apegam a Deus. Está com fome, mas não larga de Deus. Está com fome, está passando luta, está na pressão, mas quando vai para o culto é tudo que ele quer, Deus. 4 horas de culto. Aqui no Brasil tem esse ritual, né? Às vezes faz 1 hora, 1h30, 2. Meu pai, a pessoa ela tá manifestando aí na cadeira, ela está ficando irada. E ora pro relógio e começa a fazer assim, parece que está com vontade de fazer xixi, né? Começa a ficar assim, mas não é. Ela não... É uma pessoa que não tem pressão, querido. Frouxa. É uma chaleira frouxa. Tem fogo, mas não tem pressão. E nós precisamos de pressão, querido. Amém? Você vai perceber que seja esperto, querido. Olha o que o Espírito fala para você nessa noite. Seja esperto. Não desperdice a pressão. Está na pressão? Está na pressão?
Experimente o poder de Deus aí, porque Ele vai mostrar para você o poder que Ele tem. Ele fez tudo, tudo é dele. Ele domina sobre tudo, sobre todos. Tudo Ele tem na palma da sua mão. E para Ele liberar um poder na sua vida, querido, é só isso aqui, ó. E vem. E vem o teu livramento. E vem sim a tua vitória. Mas é no meio da pressão. Porque vitória, querido, sem pressão não é vitória. Não tem, é uma coisa frouxa. Não tem valor. Não tem crescimento, não acrescenta nada. Amém? Perceba que na Bíblia todo homem é usadíssimo por Deus. E tem muita gente que fala, eu queria ser que nem Abraão. Eu queria ser que nem Pedro. Eu queria ser que nem Paulo. Querido, olha lá o que você está pedindo. Todos os homens usadíssimos por Deus na Bíblia passaram por grandes pressões. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava de tanta unção que tinha na vida dele. Eu quero ser que nem Pedro. Você aguenta, querido? É pressão. Só que Pedro foi um homem como nós. Claro que nós aguentamos. Mas não esqueça, todo grande homem de Deus, todo homem que foi usadíssimo por Deus, passou por pressão. Passou por pressão. Eu quero botar você numa realidade que é realidade. Eu não quero botar você na Alice no País das Maravilhas, não. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todo milagre, todo livramento, toda intervenção de Deus na Bíblia sempre vem depois de uma pressão. Você não vê Deus dando livramento para ninguém que não estava na pressão, querido. Eu quero falar de algumas pressões, algumas delas, só para a gente... Para o culto não é tão longe, que eu não estou na África, eu estou no Brasil ainda. Amém? Se fosse na África é longe. Pressão da necessidade. Todos nós vivemos num mundo de necessidades. No Jardim do Éden não era assim, porque tinha tudo, né? Adão tinha tudo, ele tinha Eva, ele tinha o fruto, ele tinha as ervas, ele tinha semente, estava uma coisa linda. Mas foi fazer o favor para nós, né, de cair. Então hoje nós vivemos num mundo de necessidade, um mundo pobre espiritualmente, um mundo pobre fisicamente. E vivemos uma realidade de necessidade. E volta e meia a gente se encontra com elas. Aquela necessidade, aquela coisa que está faltando. Então existe pressão quando há necessidade. Duvido que se você não está passando, você já passou e ainda você vai passar por uma necessidade. Duvido. Nós vivemos num mundo de necessidade. Você fala, mas o bilionário não tem. Você que pensa, querido. Você que pensa que o cara deita na cama com tanto dinheiro, com tanto carro, com tanta coisa, e um vazio, um oco dentro dele que ele não sabe o que faz para encher aquilo. Todo mundo tem necessidade. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Querido, quem que pede socorro? Alguém que está bem pede socorro? Socorro é quem está passando necessidade. O cara está afogando, ele pede socorro. O cara está sendo assaltado, ele pede socorro. E aqui está falando de uma pessoa que está no momento de necessidade, no momento de pressão. E ele vai pedir socorro. E a outra passagem para complementar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu estou na pressão, quando parece que tudo vai acabar, é aí que vem a força de Deus no momento da sua necessidade. A necessidade vai gerar em nós uma pressão para que oremos a Deus e para que Deus libere o seu poder e o seu milagre naquele momento da pressão, da necessidade. Amém? Não existe milagre se não acontecer esse momento. Você percebe que tem pessoas que oram por alguma coisa e logo param. Por que parou? Com certeza não tinha pressão. Se fosse uma coisa de pressão, a pessoa não para. Mas tem gente que começa e vai orar por uma coisa, daqui a pouco ela não ora mais. Aí eu vou entrar num propósito, tal, daqui a pouco ela para. Por que parou? Porque não tem pressão, querido. Isso não é tão necessário como parecia ser. Porque quando tem pressão, a pessoa persevera e vai até o fim. Falei, eu morro, mas não paro de orar por isso. E ela vai até o fim por aquela necessidade. Amém? Quanto maior a pressão, mais poderosa se torna
a nossa oração. Qualquer oração, querido, que não tiver pressão, não nos move, também não move a mão de Deus. Tanto ela não nos move, como não move a mão de Deus, porque não tem pressão. Porque quando você tem uma unha encravada, e quando você tem uma dor de cabeça, estou falando coisas simples, estou falando doenças terríveis, você não ora. Não tem pressão, querido. Uma unha encravada. Eu vou tomar um remedinho e passo dor de cabeça. É mais fácil, porque não tem pressão. Mas se for uma necessidade que você está entre a vida e a morte, e daí? E se é alguma coisa que você está entre a vida e a morte, a pressão, você vai até o fim, até que o milagre aconteça. Na necessidade é gerada uma pressão nas nossas vidas. Você sabe quantas vezes eu perdi milagre de Deus? Quantas vezes eu não experimentei o poder de Deus? Porque na pressão eu fui frouxo. Eu era uma chaleira. Eu deveria ser uma caldeira. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Diz assim comigo, tudo posso naquele que me fortalece. A rainha Mary da Inglaterra, isso já aconteceu há muito tempo, teve um evangelista muito conhecido chamado John Knox. E olha a frase que ela deixou para a história. Não tenho medo, porque John Knox era escocês. E ele orava, querido, ele orava muito nas necessidades, na pressão, tanto dele como do país. Ele orava pelo país e Deus abençoava o país. E essa rainha da Inglaterra diz assim, não tenho medo de todo o exército da Escócia. Mas ela diz, mas tenho medo da oração de John Knox. Olha do que ela tinha medo, não era do exército, mas daquele homem que orava lá. E a Inglaterra, aqui que ela ia para cima da Escócia. Ela diz, eu sei o homem de Deus que tem lá. E se nós fizermos pressão, ele vai orar e nós vamos apanhar. Viu? O cara era de oração. A pressão tem que levar você de joelho para o chão, querido. A pressão tem que fazer com que você coloque tua patela no chão, teus joelhos no chão, faça buraco no chão. Busque a Deus. Busque a Deus na pressão, na necessidade. Busque a Deus, experimenta do que Deus tem para você naquele momento. Não reclame, não chore, não fica pondo no Face, ai coitado de mim, ai porque eu sou um desgraçado, ai porque hoje acabou o mundo. Não acabou o mundo, querido. Não acabou. Quando você está com uma necessidade profunda, é só o começo para o milagre de Deus, para a sua vida. O povo estava seguindo Jesus por 3 dias. 3 dias. Todo mundo morrendo de fome, pressão. Fome, vão morrer, porque até eles voltarem para o lugar que eles deveriam voltar, muitos iriam morrer. No meio da pressão, Deus mostra o poder da multiplicação, necessidade. Aquele povo precisava comer. Jesus disse, tem alguma coisa aí? Tem. Alguns pãezinhos e alguns peixinhos. Me dá aqui. Na pressão, Deus, o Pai mostra o milagre. Quando Jesus levanta ao céu e dá graças ao Pai, porque Ele sabe o Pai que tem. Amém? É nós que às vezes não sabemos. Somos filhos do Pai, mas não sabemos o Pai que temos. E Ele dá graças com o pouco que tem. O que acontece, querido? Mais de 7.000 são alimentados. Sem contar mulheres e crianças, vamos chutar 10, 15 mil pessoas alimentados, porque a pressão gerou um milagre. Eu vou dizer uma coisa para você, se você está necessitado, querido, porque tem pouco na sua despensa, porque tem pouco no seu bolso, aproveita essa oportunidade para experimentar o milagre do Pai do céu, que é o mesmo que multiplicou os pães e os peixes. Eu não sei porque hoje Ele não faria isso. Não sei porque Ele não faria isso. Claro que faz. Seja experimentado na fé. No meio da caldeira aí que Ele libera. Deixa Deus criar essa pressão. Amém? Pedro foi preso. E ele ia ser degolado. E Pedro era o líder da igreja de Jerusalém. E quando a igreja viu que o seu líder estava preso por Herodes, e ele ia ser degolado no outro dia, porque os judeus iam amar isso aí, você sabe o que aconteceu? Pressão, morte, vamos perder o nosso líder, o nosso pastor. O que a igreja fez? Foram comprar vassoura ungida,
foram comprar lencinho ungido. O que eles foram fazer? Choraram, entraram em depressão. Todo mundo diz assim: olha, eu tenho uma caixinha de Gadernal, um para cada um, vamos tomar, porque olha... Não, querido, eles reuniram lá e começaram a orar na casa de Marcos. E orar, pressão, gera, querido, oração de intercessão, por desespero, por uma necessidade. O que aconteceu? O papai do céu diz assim: o anjo tal, vem aqui, desce lá. Toca nas cadeias de Pedro, liberta ele lá. E de repente Pedro estava dormindo, porque o Filho de Deus é assim, viu, querido? Quem está realmente com Deus, até correndo perigo de morte, ele dorme, porque ele sabe em quem ele confia, viu? Se morrer, eu vou para Deus. É como Paulo dizia: se morrer é lucro, se eu viver, eu vivo para Cristo. E ele estava dormindo. Como um homem que vai morrer consegue dormir, querido? Não dá para entender isso. Às vezes, você sabe que a gente tem uma coisinha tão pequena para resolver no outro dia, perto de perder a vida, e a gente fica a noite inteira e tem pesadelo e soa. O cara sabia que no outro dia o pescoço dele ia rolar, a cabeça ia rolar. O que ele fez? Dormindo. Mas havia oração por ele. O que aconteceu? O anjo vai lá. Acorda, Pedro. Teve que acordar. Acorda, rapaz. Ele babando, aquela coisa caindo. Acorda. Tocou nas cadeias, as cadeias caíram. Ele se levantou e o anjo foi com ele, querido. Olha o milagre, olha a pressão, olha a necessidade. Passou com ele, as portas foram se abrindo. Olha o poder que o anjo tinha, hein? O anjo, não estamos falando do pai, o anjo. As portas foram se abrindo, até chegar na rua. Quando saiu na rua, o anjo deixou ele e disse: vai agora. Aquele povo que está te orando para você, você já recebeu o milagre, Pedro. Viu, querido? É assim que funciona. Está na pressão? Está como Pedro? Está pensando que vai morrer? Vai não, ora a Deus. Ora a Deus. Nós não somos isso aqui, viu, querido? Não se preocupa com a sua vida, não. Por isso que tem muitos missionários que já entenderam isso e estão em lugares aí que a qualquer momento vai ser degolado. Mas eles sabem que isso aqui não é eles, não é a vida deles. A nossa vida está aqui dentro. Jesus disse assim: vocês têm que ter medo daquele que pode matar o corpo e a alma. Você tem que ter medo, do pecado, querido, que mata tanto o corpo como a alma. Mas se você é um santo de Deus, espere em Deus por você, porque você ainda vai louvá-lo por tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Pressão da necessidade. Pressão da circunstância. Vamos lá. Filipenses 4,12 diz assim. Olha tantas circunstâncias na vida de Paulo. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, ela está falando de circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Força, poder nas circunstâncias. Nas circunstâncias. Por isso que você vai perguntar para algumas pessoas se eles já experimentaram o milagre, o poder de Deus, e falar: nunca experimentei. Pode ver que é crente que não gosta de pressão, que ele foge da pressão, ele não aproveita as oportunidades da pressão para crescer e experimentar. Ele nunca vai poder dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele nunca experimentou esse Deus que fortalece. Outra passagem muito conhecida é de Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, tudo circunstância, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Olha, cara, esse Abacuque, ele mexia com agricultura, e falava: mesmo que faltar tudo que eu planto não dá, as ovelhas, tudo acabou, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aí ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha lá, Deus libera poder e fortaleza no meio da escassez, na circunstância. Que circunstância, querido, que é essa? Será que estamos passando algumas circunstâncias por esses dias, em que Deus precisa mostrar o seu poder para nós? Não para que Ele prove alguma coisa para Ele mesmo, mas para que nós conheçamos ao Deus a quem nós servimos. Amém? Amém? Oh, glória a Deus. Josafá. 3 reinos se juntaram. Olha a circunstância.
3 reinos se juntaram para derrotar Judá. Josafá ficou desesperado, mas no meio da pressão ali, eles sentiram como morte. Esses 3 reinos vêm aqui e vão acabar com a gente. Amon, Moabe e os de Seir. Um já derrotaria, vieram 3. Aí Judá se viu numa circunstância de morte, vão acabar com a gente. O que eles fizeram? Pressão, manda as pessoas para jejum e oração. Diz que jejuaram todo dia, oraram todo dia, choraram na pressão da circunstância e clamaram a Deus. Aí o profeta Geazel, não sei, um negócio assim, ele vai e diz assim, diz o Senhor: amanhã vocês saireis para derrotar, mas vocês não vão colocar à frente exército, vocês vão colocar cantores. E enquanto vocês cantam, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu confundirei os seus inimigos. Querido, na pressão é jejum e oração. Na pressão das circunstâncias, jejum e oração. Para de comer um pouco, vai orar mais, vai buscar Deus, porque Deus vai confundir os seus inimigos. E quantos cantaram, querido, por causa daquela oração que foi gerada, aquela intercessão? Porque eu digo assim, toda alma, toda vitória, ela não existe sem oração e sem intercessão, não existe outro caminho. Esse negócio de vassoura, de coisa, não leva para lugar nenhum. Deus olha para isso e Deus vomita do trono. Ele tem nojo desse tipo de coisa. Mas aqueles que vão com o joelhinho no chão, querido, e começam a se humilhar e orar, Deus libera na pressão das circunstâncias o livramento. Amém? Você crê nisso? Aí Moisés estava lá, tirou o povo do Egito e falou: oh, que beleza, agora vamos para o deserto, que coisa boa, estamos livres. E Deus parece que tem a ver. Por isso que eu falo, quando a gente está na mão de Deus, querido, toda circunstância foi criada por Ele, viu? Toda circunstância foi liberada por Ele. E aí ele sai dizendo: estamos livres, todo mundo dando glória a Deus, Jeová é o Senhor. E Deus fala assim para Moisés: olha, não vai por onde vocês querem ir não, porque tem um caminho mais fácil, viu, querido? Ah, vai por aqui. Isso, Moisés, vai aí. O que acontece? Eles chegaram num beco sem saída. Um mar à frente, não tinha para onde ir, querido. Eles ficaram fechados. Só tinha o mar à frente e o inimigo atrás. Olha a pressão, o inimigo chegando, a pressão aumentando. O povo dizendo: o que não vai fazer, Moisés? Moisés clama a Deus. E Deus falou: rapaz, que você está clamando a mim? Eu já não dei autoridade para você. Estende esse cajado aí que esse mar vai se abrir. E na pressão eles experimentaram o Deus que abre o mar para o seu povo passar a pé enxuto. E o mesmo Deus que abriu o mar também fecha o mar para matar os inimigos. Oh, que glória, querido. Oh, quantas circunstâncias nós vamos encontrar assim na nossa vida, que a gente chegou e agora, Pai? Como é que o povo diz? Se eu ficar, o bicho pega, se eu correr, o bicho come. Estou entre a cruz e a espada, né? Ou vou ser morto pela espada, ou vou ser crucificado. Chega uma situação que a gente está assim, querido. Mas essa é a hora de clamar. A pressão da circunstância. Querido, se o mar não se abrir, Deus faz você andar por cima dele. Não sei, mas que você não fica ali, você não fica. Porque nenhum daqueles que confiaram no Senhor foram confundidos. Olharam para Ele e foram iluminados. E seus rostos jamais sofrerão vexame. Você sabe que um cristão não sofre vexame nem quando ele está morrendo por Cristo. Que muitos podem olhar e falar: ai, coitado, o cristão não tem, ai, que poder, cadê o poder dele? Foi morto. Ah, querido, você não sabe a glória. Estevão ia ser apedrejado. Você acha que ele estava chorando? Ele estava rindo, olhando para o céu, todo mundo com pedra na mão. Ele diz: eis que eu vejo o céu aberto. Ai, do lado direito do Pai está lá Jesus para me receber. Oh, glória! Mata logo, gente. Foi a semana passada, ou a retrasada, não me lembro, tiraram foto de um cara no Iraque que ia ser enforcado porque ele é cristão. Cara, se você olhar a foto dele, você acha que ele é louco. Ele está dando risada para todo mundo assim, ó, na foto. Ele está feliz, sorrindo para a família, dizendo: oh, daqui a pouco eu estou com Cristo. Vocês que deviam estar chorando aí, né? Por isso que Jesus, quando estava andando lá, né, na Via Dolorosa, e começaram a chorar para ele, ele falou assim: não chora por mim não, chora por vocês. Estou voltando para a glória, estou voltando para o Pai. Querido, cristão não passa vexame. Não passa.
As pessoas acham que estão te envergonhando, as pessoas acham que estão pisando em cima de você. Na realidade, elas estão liberando pressão na sua vida para você crescer mais e estar mais acima do que você já está. Cristão é que nem estrela do mar, querido. Você corta uma perna, nasce outra. Você corta aqui, nasce outra. Não para, a coisa não para. Cristão está sempre em vitória, no meio da pressão. Viu? No meio da pressão. Ninguém pode tirar esse sorriso lindo que você tem no seu rosto. Ninguém. Nem o diabo, nem as pessoas que estão no mundo. Não existe poder maior, querido, do que esse que está dentro de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Diz a palavra lá em Romanos 8, capítulo 30 para frente. Será espada, morte, tribulação. E vai falando uma lista. Será a presidente Dilma? Será o dólar? Será o quê? Falta de serviço? Nada. Me separa do amor de Cristo. E quanto mais pressão, mais eu amo esse Deus. Quanto mais pressão, mais eu vejo que eu preciso desse Deus. Porque a quem irei, senão aos pés do Rei dos Reis? A quem irei, querido? Só tem Ele na nossa vida. E Ele é o suficiente. Glória a Deus por isso. Eu não preciso ter o Deus da chuva. Eu não preciso ter o Deus que protege na viagem. O Deus dos olhos. O Deus da garganta. O Deus... Só tem um. É o suficiente. Jesus Cristo. Amém? Ele é meu tudo. Ele é meu tudo. Oh, glória a Deus. E está essa crise financeira aí no Brasil. Olha que oportunidade, querido, de você experimentar o poder provedor de Deus. O que é crente que agora tá, que não orava e estão orando? Porque a coisa já não estava boa, né? Vamos falar assim, agora piorou. O Brasil está, querido, olha lá, quebrado. Você olha as situações das empresas todas fechando, todas mandando gente embora. Que é a hora de eu experimentar o milagre de Deus? Agora. Não reclama, não amaldiçoa Dilma. Bota o seu joelho no chão e busca o seu Deus. Busca da sua pátria que está no céu. Busca desse governo chamado Jesus Cristo. E diz assim para ele: Senhor, o meu governo não é a Dilma, o meu governo é o Senhor. Por isso eu vim aqui na sua presença, Senhor, pedir socorro para o Senhor. Me ajuda nessa circunstância difícil. Me dá poder, me dá consolo, me dá força para que eu não caia e passe em pé nesse vale da sombra da morte. E saia do outro lado com uma mesa farta preparada para a minha vida. Salmo 23 promete isso. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, a mesa farta sempre estará pronta para você, viu? O Pai estará sempre pronto para te receber no mais. Oh, glória a Deus! E você sabe, querido, que muitas vezes as pressões das circunstâncias exteriores, ela é boa porque ela vai matar muita coisa em nós que está viva. Você vê crente quando está passando uma luta terrível, aí começa a morrer um monte de coisa que precisava morrer. Ele estava vivo por um monte de besteira. Ele estava vivo por um monte de tonteira. Mas quando a luta vem, ele começa a morrer para as coisas que não precisavam estar vivo e começa a ressuscitar para Deus. Essa passagem que eu li no começo, eu quero ler para você. Não sei se está com a Bíblia aberta, quero falar sobre ela agora. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 1, versículo 8, que nós lemos no começo. Porque não queremos, irmãos, olha a tribulação que Paulo estava passando na Ásia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. E a palavra tribulação aqui no original de 2 Coríntios 1, 8 é pressão. Eu fui lá ver, o grego é como se Paulo estivesse falando, ó, para, irmãos, que ignoreis a natureza da pressão, é pressão mesmo, que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos. Olha que bonito, vai morrer tanta coisa, querido, aí você não confia em você, você só espera em Deus. E sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, e ainda continuará a livrarmos. Amém? A pressão exterior, ela vai levar a gente a morrer para nós, para as nossas vontades, para os nossos luxos, e ressuscitarmos para Deus. Jesus estava no Getsêmani. E a palavra Getsêmani, onde ele estava, era um jardim de oliveiras, de azeitonas.
E Getsêmane significa prensa de azeitona. Por quê? Naquela época eles prensavam a azeitona para sair o óleo. Então o primeiro óleo que saía era o mais puro. E aí ainda até o mais fraquinho, até o bagaço eles usavam. Jesus estava onde? Na prensa de azeitona. Pressão. No Getsêmane, antes de ser crucificado. Ele chorou. Querido, suou sangue, a pressão era tanta que ele chegou a suar sangue, de tão angustiado que ele estava, porque ele ia levar o pecado de toda a humanidade e ia se separar de Deus, por algum tempo ali na cruz. Mas essa pressão, essa circunstância, levou Jesus até a cruz, matou Jesus, com ele morreu todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, todas as nossas maldições. Glória a Deus pela morte de Cristo. Mas essa morte levou ele para o túmulo. E do túmulo levou ele para a ressurreição e glória. E essa é a promessa que tem para cada um de nós também. A ressurreição e a glória com Cristo. Amém? Então muitas vezes, querido, na pressão da circunstância, você vai morrer para muita coisa que você precisa morrer, viu? Deus vai falar assim: ô meu filhinho, você está muito orgulhosinho, você está muito isso, você está muito aquilo, você está muito cuti-cuti, né? Como o pastor falou esses dias aqui, o Radassan que esteve aqui. Muito cuti-cuti. Pera aí. Aí ele dá uma apertadinha no botão, querido. Você morre por um monte de coisas. Você vai achar que aquelas coisas depois é tudo besteira. Aí você vai ressuscitar para Cristo numa vida de verdade com o Senhor. Amém? Você está entendendo o que Deus quer falar para você? A pressão exterior vai gerar poder interior para que o milagre aconteça na circunstância que você precisa. E para encerrar, querido, eu quero falar rapidamente. Pressão do pecado. Olha lá o que Davi está falando no Salmo 51, que é um salmo que ele escreveu quando ele pecou, ele adulterou. E ele matou o homem daquela mulher que ele gostava. E aí ele diz assim, é a pressão do pecado, ele entra em desespero. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha lá a pressão, querido. Quando você pecar, quando você errar, que esse pecado venha gerar uma pressão na sua vida de arrependimento, uma pressão de frustração por aquilo que você fez. E leve você de novo ao relacionamento com Deus em santidade. Qual a diferença de Saul, que foi o primeiro rei antes de Davi? Saul pecava e sempre tinha uma desculpa. Ele nunca assumia a bronca. Ele sempre jogava bronca para alguém. Está parecendo com aquela novela do Jardim do Éden. Ah, Adão falou, foi a mulher que o Senhor criou para mim. Quer dizer, ele tirou dele da reta. Aí vai para ela, foi a serpente que você criou. E a serpente não teve nada que falar, né? Sobrou tudo para ela. Então a gente vai... Não pode, querido, quando essa pressão... Então Saul, tudo que ele fazia de errado, ele tinha uma desculpa e não assumia. Davi não, olha o Salmo 51. Ele fazia coisa errada, ele se arrependia diante de Deus e nunca mais cometia aquele pecado. Esse é o homem que na pressão do pecado é uma bênção. Falar que nunca mais você vai pecar, duvido. Uma hora ou outra a gente vai cometer alguma coisa aí. Claro que não são pecados terríveis, mas alguma hora a gente vai ficar bravo com alguém, a gente vai ficar magoado com alguma coisa. Mas quando pecar, querido, deixa gerar uma pressão. Aproveita essa pressão para você se santificar mais. Amém? Para você criar um nojo daquilo que você fez, diz, nunca mais eu faço isso. Então a pressão do pecado, ele vai gerar santidade. Agora se o cara peca e é uma chaleira, não, Deus é misericórdia, e vai indo, querido. Aí ele peca de novo, não, mas Deus é amor. E peca de novo, oh Deus, obrigado, sua misericórdia dura para sempre. Ele, em vez de ele pedir perdão e se arrepender, ele cita uma passagem bíblica. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E vão pecar de novo. E o diabo só com a foice do lado esperando para colher. E aí, ó, eu quero ver a misericórdia no inferno, querido. Então vamos aproveitar a oportunidade da pressão do pecado. Pecou? Amém. Se arrependa. E na pressão, que haja em você uma pressão de frustração, de nojo por aquilo que você fez. Se arrependa. Volta para Deus. Se santifica e seja melhor do que você era. Amém? E a pressão do vazio. Como suspira a corça pelas correntes das águas.
Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Pressão do vazio. Querido, você sabe que muitas vezes, mesmo a gente estando na ativa, a gente estando com Deus, às vezes dá um... O que você faz nessas horas? Pressão do vazio. Aí que você vai aos pés do Senhor. Ah, mas eu não estou com muita vontade de orar, parece que estou esquisito. Aí que você vai, você clama, como a corça suspira pelas águas, como a terra suspira pela chuva. E você vai nessa pressão do vazio, querendo mais de Deus. Porque Deus, querido, é eterno. Você não sabe o tamanho de Deus e nunca vamos saber o tamanho que Deus tem. Deus é eterno, não dá para medir. E Ele sempre vai ter mais para você. E quanto mais você busca, mais Ele derrama. Amém? Então, se em momentos da sua vida você se vê num momento que parece que está tudo vazio, tudo... Busca mais o Senhor, porque a pressão vai fazer você buscar mais. Às vezes até Deus dá uma apertadinha para você buscar mais dEle. Aí Ele derrama mais dEle para você. Você pensa que Deus está contente até onde você chegou agora? Você pensa que Deus está feliz, querido, com o nível que você está? Sim ou não? Não. Ele olha para você e fala, filho, eu tenho tanto para derramar na sua vida. E você sabe que muitas vezes Ele vai usar um vazio, Ele vai dar uma apertadinha, você vai... Uma terra seca, eu quero. E aí você vai mergulhar, querido. Usa essa pressão para experimentar mais de Deus na sua vida, mais de Deus no seu ministério, mais de Deus no dom que Deus te deu, mais de Deus na sua casa, na sua família. Busca da presença. As pessoas hoje querem só a mão e querem mais a mão de Deus, porque a mão dá. Não, busque o coração de Deus, busque a face do Senhor cada vez mais na sua vida, querido. Até você transbordar e ser uma fonte, jorrando cada vez mais forte na presença do Senhor. Amém? Você está entendendo? Ó, para encerrar, pressões existem dentro da casa de Deus e pressões existem para quem está no mundo sem Jesus. Ninguém escapa de pressão. Qual a diferença? A diferença é que nós temos um Deus que no meio da pressão libera o seu poder, o seu livramento. Quem está lá, querido, não tem onde socorrer, não tem onde pegar. Muitos deles estão achando o carro, uma ponte, uma faca, uma forca, para se livrar disso. Isso não é o que o Senhor tem para nós, mas o Senhor tem sempre um livramento, um mais, uma bênção, um consolo, uma vitória a mais para nós. Pressão, oportunidade de você crescer em Deus. Diz assim para quem está do teu lado, na tua pressão, cresça em Deus. Diz assim, na tua pressão, há oportunidade de crescer em Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Eu quero cantar um canto.